Salve, salve, massa atleticana! Bom, estamos aqui mais uma vez para falar do Atlético. Cheguei aqui hoje e achei que não ia ter nada para falar do Galão, mas aí quando a gente sentou aqui para conversar sobre a pauta do programa, a gente acabou vendo que tem muita coisa assim pra gente falar do Galão. Vamos falar aí da entrevista do Calil, vamos falar um pouco do jogo de ontem, vamos falar do Vitor. E aí, será que o Vitor já deu? Será que realmente ele não serve mais para ser o nosso goleiro? Enfim, tem vários assuntos e pra gente falar sobre tudo aqui hoje, eu conto mais uma vez com o meu sábio apresentador, comentarista, Thiago de Araújo. E aí, garoto, bom demais. Vamos lá, muito assunto para falar hoje do Galo, como sempre, né? É, claro. E pra gente começar, vamos falar um pouquinho da partida de ontem. O que você achou, Thiago, da partida de ontem do Atlético, da postura dos amigos do Alejandro ontem em campo? Eu achei, assim, uma bagunça completa, né? Você via um jogo completamente embolado e com alguns destaques individuais, né? Me agradaram alguns jogadores, eu gostei muito do Bruninho, embora o Bruninho amarrava demais a bola, mas você via que é um cara que estava com vontade de jogar. O Leandrinho também, engraçado, gostei também da movimentação dele, só que o time não tem conjunto, né? A verdade é essa e nem poderia ter. Eles não jogam juntos, então o Levi está testando mais, acredito eu, para ver quais peças sobressaem individualmente. E foi o que aconteceu ontem, né? Ontem o Atlético conseguiu fazer um gol muito no começo do jogo e no primeiro gol o time do Tupinambá sentiu. Então eles ficaram completamente desnorteados, o Galo fez o segundo, então nos primeiros 20 minutos ali de jogo, o Tupinambá estava completamente perdido em campo e o Galo fez a parte dele e aproveitou, né? E depois o Tupinambás encaixou melhor, porque o Tupinambás incrivelmente tem um conjunto melhor e conseguiu encaixar um jogo e deu muito trabalho para o Atlético, né? Depois fez um gol e o pênalti do Tupinambás, que na minha opinião foi pênalti, né? Eu acho que o juiz não deu, mas pegou na mão. Então eu acredito que foi pênalti, mas no final o Atlético saiu vencedor e em primeiro do grupo e também com os méritos dele, né? É legal você falar do Bruninho, porque o Bruninho é um jogador que eu falo muito aqui no meu canal, na verdade, no canal Eu Acredito, né? E então é lamentável, Thiago, a gente pensar que o Bruninho não tá nem sequer inscrito na Libertadores. A gente viu ontem no Bruninho características que a gente precisa demais desse time titular do Atlético. A gente tá tanto buscando em um ponta de velocidade, um jogador para chegar ali com ousadia, para romper a barreira, para vencer no um contra um, né? Aquela jogada de drible, ele tem todas essas qualidades, todo esse perfil de jogador e infelizmente o Levi sequer cogitou ele aí no time titular. Mas falando da partida de ontem, me chamou muita atenção dois jogadores. O primeiro, o Alejandro, e segundo, o Natan. O que você achou do Natan jogando ontem como segundo volante? O contrato dele tá vencendo, né? Eu lembro muito de algumas situações. Engraçado como é que jogador, quando o contrato começa a vencer, começa a jogar bola, né? Eu acho que é azar do Atlético, né? Impressionante, cara, impressionante. Eu lembro também o Otero, que embora o Otero contribuiu muito, principalmente nas bolas paradas pro Atlético, mas quando ele estava prestes a vencer o contrato, cara, ele começou a fazer uma partida melhor atrás da outra, assim. É igual o Fusquinha quando vai fundir o motor, né? Começa a andar pra cá e depois explode. Então, tipo assim, o Natan, você vê que ele tem boa qualidade, aquela batida dele foi de gente que entende, que sabe bater, mas o Natan, ele veio com mais expectativa do que ele apresenta, né? Então, acredito que, eu não sei se eu renovaria o contrato com o Natan. É essa a pergunta que eu te fazer agora. Eu acho que são mais lampejos do que realmente necessariamente um bom jogador, mas posso estar enganado também, né? Então você de fato não renovaria com ele? Não, eu não renovaria com ele. Acho que nas oportunidades que ele teve, ele não correspondeu, ele veio com o status de um jogador de peso e ele não traduziu isso em futebol. Na minha opinião, acho que eu não renovaria. Eu também de fato não renovaria com ele, não vejo sentido nenhum. E aí falando do Alejandro, muita gente ontem, até Itatiaia, ontem nomeou o Natan como melhor em campo. Eu já vou dar minha opinião, depois vou te perguntar a sua. Mas para mim o melhor em campo ontem foi o Alejandro. Por quê? Não porque ele fez uma partida espetacular, mas um jogador que está envolvido nos 3 lances capitais da partida, porque o pênalti foi ele que bateu, fez o primeiro gol. No segundo lance, o gol do Natan, foi ele quem brigou pela bola dentro da área, e a bola sobrou para o Natan fazer o segundo gol. E no lance da expulsão, foi ele que deu uma canetada no zagueiro e depois o outro veio e rapou ele e levou o segundo cartão amarelo. Então, para mim, um jogador que participou dos 3 lances capitais da partida, não tem como, na minha opinião, não ser eleito melhor em campo. O Henry, eu acho pertinente o seu comentário, porque eu lembro muito do Carlos, cara. O Carlos, atacante, eu lembro que quando ele começou a despontar, que ele fez muito sucesso na base, começou a entrar no profissional, eu lembro que ele tinha... Ele começou a ir pra noite, só balada, viajar, sair...
E o Alejandro, ele está tentando aproveitar o bom momento. Então eu gosto de jogadores que fazem o a mais. O Alejandro, só dele ter pedido para poder não ter a folga e jogar, eu acho positivo. É um jogador que... O jogador inteligente, gente, é aquele que pega um bom momento e fica depois do treinamento e mostra pro treinador que tá com vontade e sem essa de deslumbre, de começar a sair e achar que já tá ganho, e não é assim. O cara precisa se consolidar. Então, só dessa atitude do Alejandro, ele ganhou ponto comigo, embora eu também não acho ele isso tudo. Eu acho que ele também tinha muito mais perspectiva do que ele apresenta, mas a vontade dele e uma continuidade pode nos trazer uma boa surpresa. Então acredito que as atitudes dele estão sendo assertivas, homenagem ao meu querido Rodrigo Stockler, gosta muito dessa palavra, estão sendo assertivas e ele tem tudo para ser um grande jogador. E ele tem que continuar exatamente, né, com essa cabeça, né, de tentar fazer o algo a mais. Eu acho que foi um excelente jogador ontem, concordo com você, para mim o melhor em campo. Ô, Thiago, é legal você falar isso, porque não sei se você viu a entrevista do Alejandro após o jogo contra o América, e ele falando assim da admiração que ele tem pelo Ricardo Oliveira, sabe? Ele falando assim, olha, o Ricardo Oliveira é o nosso centroavante, o Ricardo Oliveira é o nosso matador. Então mostra que além da qualidade, do profissionalismo, o cara tem uma humildade que a gente olha e fala assim, velho, merece tá tendo e uma cabeça, momento. Né, Henry? O cara tem respeito pelos que já fizeram já uma história no futebol. E outra coisa... Valoriza a hierarquia, né? A hierarquia, e ele não chega, né? Você vê que tem vários jogadores mais novos, arrogantes e tal. Ele não, ele é um cara que ele tá conquistando o seu espaço e com muita humildade. Lembrando, Henry, que em 2014 ele estava no campo, vendo, né? O Atlético na Copa do Brasil, e ele era um mero espectador de 14 anos. E passou isso no Fantástico, você viu? Isso, eu achei muito legal a matéria, que você vê como que em pouco tempo, né, um cara pode se tornar um bom jogador, e você vê que tem muito pouco tempo que o cara estava ali na arquibancada como vários outros adolescentes. Então eu tô gostando da história dele, tô gostando da postura dele, e agora é apresentar mais futebol, é realmente treinar mais e ganhar mais ritmo de jogo. Eu acredito que nós vamos ter um excelente jogador aí daqui a pouco tempo. E a gente vai falar um pouquinho do Levi, e até... ligando os dois assuntos, uma coisa que foi muito assertiva no trabalho do Levi, a gente tem que valorizar, é o fato de ele estar usando esse time misto no Campeonato Mineiro. Porque a gente consegue ver aí, por exemplo, muita gente fala que o Mineiro não vale para mais nada, e a gente vê um Alejandro todo domingo no Fantástico sendo valorizado, né, nacionalmente falando. Então é muito importante a gente ter esse espaço para esse tipo de jogador, porque isso aí valoriza tanto o clube quanto o jogador. Porque quando que a gente ia ver o Alejandro jogando se não fosse Campeonato Mineiro? É verdade. E eu acho que assim, todo mundo tem mania de falar mal dos estaduais, mas eu acho que assim, o estadual, nós estamos fazendo a nossa parte, nós somos líderes. Ah, mas o estadual não tem uma qualidade. Independente, a gente tem que fazer a nossa parte. Então nós somos líderes e todo mundo fala isso. Não tem validade o Campeonato Mineiro, mas vai perder o Campeonato Mineiro para você ver como é que gera uma turbulência no clube, tanto no Atlético, em Cruzeiro, né? Então assim, eu acho que o Atlético está fazendo a parte dele, a gente não pode tirar os méritos de até onde chegou o Galo no Campeonato Mineiro. Por isso que eu acho perfeito a forma que ele está fazendo, porque ele vai usar o time titular nas finais, né? Quando for valer título, ele vai disputar com o que tem de melhor, e enquanto isso ele está valorizando os nossos jogadores aí que não teria chance nenhuma. Então assim, temos que valorizar o Levi por isso, mas entrando de fato no caso do Levi, a gente falou muito aqui no último programa, né, sobre as mudanças do Levi, sobre o esquema tático do Levi, e aí na última partida do Atlético aí, que ele usou o time principal, ele mudou o time. O que você achou, Thiago, das mudanças do Levi aí, tirando os 3 volantes e entrando com o Davi Terans? O que você achou do jogador? Na verdade, eu achei que o Levi deu o braço a torcer, ele deu uma coletiva depois, explicou o motivo da ida Mater, dele, né? Exatamente. Não, isso foi antes do Mater, que a gente gravou o programa, ele não tinha se pronunciado ainda. E no dia seguinte ao nosso último programa, ele falou. Então ele falou... Mas você gostou da entrevista dele? Eu gostei, assim, muita gente malha demais. Eu malhei. Eu achei horrível. Eu respeito as opiniões, mas eu acho que ele tem uma linha de raciocínio e deve ser respeitada. A gente realmente diverge em muitas coisas que ele faz, mas realmente tem uma coisa que ele falou que eu vou sempre falar. Internamente, só ele sabe o que acontece. Nós não sabemos o que acontece internamente. Aqui são só boatos, especulações, a gente não sabe o que efetivamente acontece. Na mudança que ele fez, colocando o Terans ali como meio atacante e tirando o Guga e colocando o Patrick, me chamou a atenção... Patrick colocando o Guga. Desculpe, tirando o Patrick e colocando o Guga, me chamou a atenção um detalhe. O Thiara, que ele vinha sendo titular
até o último jogo, né, da fase para entrar na fase de grupos da Libertadores, hoje ele se apresenta como uma terceira opção. Então isso me preocupa porque eu acho que o Thiara, ele tem futebol para ser titular, eu acho que o esquema com ele ganha velocidade, ganha ofensividade, e o Terans, embora não tenha comprometido, eu acho que o Thiara, ele responde melhor à posição do que o Terans. Então a pergunta que fica é a seguinte: será que tem algum outro problema com o Thiara, a não ser a questão do futebol? Será que teve algum problema? Enfim, são vários boatos que acontecem. A mulher do Fábio Santos, é isso? É esse que é o problema? Esses grupos de WhatsApp aí, eles são invadidos de boatos, assim, diariamente. Então, a última foi que o Thiara teria tido alguma coisa com a mulher do Fábio Santos, quer dizer, entra até no cunho pessoal, o que eu acho muito pouco provável, né? Mas alguma coisa efetivamente aconteceu. O que você acha, Henry? Thiago, saindo dessa fofoca aí, né? Eu acho assim que vale ressaltar o seguinte: é inegável que o Thiara ele melhora o futebol do Casares. Porque ele dá uma profundidade, dá uma opção pro Casares que sem o Thiara ele não tem. A gente viu até na última partida, muita gente começou a cornetar o Casares, né? Falando, pô, o Casares está apagado, está displicente, tudo mais, aquele velho discurso. Mas aí, quando o Thiara entrou, o futebol do Casares voltou a aparecer. E vale ressaltar outra coisa, né? Durante a partida, o Casares, mesmo apagado, ele conseguiu aí dar 3 assistências assim, incríveis. Ele colocou o Luan na cara do gol, aquela que o Luan dominou com a mão. Foi ele que deu o passe. Ele deu um lançamento pro Alejandro também, assim, parece que foi com a mão, que foi exatamente nas costas do zagueiro, que o Alejandro também cabeceou, mas não conseguiu fazer. E teve outros lances também do Casares na partida, assim, que mostra que é o nosso camisa 10 mesmo, mas que realmente ele precisa ter opções para jogar. E isso fica muito claro quando a gente olha para a ponta direita. Porque com a saída do Patrick e a entrada do Guga, a gente também ganhou essa profundidade do lado direito. E como que o futebol do Luan cresceu, né? Voltou a ter aquela parceria ali na ponta direita, como ele tinha com o Marcos Rocha. Era impressionante, parecia uma dupla mesmo. Exatamente. Marcos Rocha e Luan, eles tinham ali um diálogo fenomenal. E um dependia muito do outro, né? E aí, falando dessa entrevista, porque eu achei dela cômica e ridícula do Levi, é porque ele, igual você falou uma coisa e é pertinente, eu concordo com você, a gente não sabe o que está acontecendo nos bastidores. Mas como a gente não sabe, a gente julga pelo que a gente vê. E aí a gente vê o Levi, por exemplo, quando foi perguntado pelo jornalista Igor, lá da 98, ele foi perguntado sobre o Elias, o que justifica o Elias no time titular? Aonde que o Levi... Onde que ele se pega para deixar o Elias como titular no time do Atlético? Ou para continuar, para usar o Elias tanto como ele usa? E aí ele não conseguiu responder. Ele falou que o Elias era um excelente atacante. Era o segundo. Ele falou que... Peraí, vou voltar e vamos repetir o que o Elias falou. O que o Levi falou. Uhum. O Levi falou que o Elias é o nosso melhor atacante. É um dos nossos melhores atacantes, não é nem meio de campo. Realmente, isso eu queria, porque o que ele explicou é o seguinte... todo mundo cornetando a questão de jogar com 3 volantes, e ele explicou que, na verdade, ele não joga com 3 volantes, porque o volante, que seria o volante, que é o Elias, que ele estava jogando de meio atacante. Só que o Elias, naquela posição ali, ele numa boa, ele não produz nada. Então é sim como jogar com 3 volantes, porque ele não produz. Então, nem defensivamente, muito menos ofensivamente. Isso. Ele tentou justificar a permanência e a manutenção do Elias através desses argumentos, mas para mim, realmente, essa parte aí não convenceu, né? A gente sabe que o Elias não produz bem ali naquela parte. Se ele já produziu no Corinthians alguma vez ou outra, isso não sei. Aqui ele não mostra dessa forma, né? E aí, por isso que eu falo que eu venho questionar o Levi, porque o Levi foi o cara que tirou o Ronaldinho do Atlético. Ele foi o cara que colocou o Tardelli na época no banco, justificando números. Exato. E não olhando o histórico de jogador. Porque toda vez que ele era perguntado o Elias, ele falava, o Elias do Corinthians, o Elias do Flamengo. Mas e o Elias do Atlético? Quem que é o Elias do Atlético? É esse Elias do Corinthians? Exato. E o que a gente gostaria de saber, Henry, o que toda a torcida gostaria de racionalizar o Levi Coupe, pra gente entender como ele funciona. Porque se ele fala que ele se baseia em números, ele precisa seguir uma linha de raciocínio até pra gente entender o que ele tá fazendo. Precisa ter uma coerência. Porque eu acho que essas duas derrotas do Atlético eram desnecessárias. Eu acho que se ele tivesse dado manutenção à mesma formação, a gente não teria esses resultados. Pode até ser que não teria as vitórias, mas pelo menos o empate acredito que a gente teria. A sensação que ficou é que o time do Atlético era superior aos times que nós perdemos e a gente não conseguiu nem empatar. Essa foi a sensação que eu tive. E isso é frustrante, né? Porque quando você perde
E sendo um time inferior, você, bom, não conseguimos, o outro time é bem melhor. Mas quando você perde jogando, sabendo que você tem peças ali que são melhores do que o time adversário, é frustrante para nós, né? Eu sou capaz de falar que realmente, com certeza a gente teria ganhado essas partidas. Eu acho que o futebol é imponderável, né? Mas a gente vê a quantidade de lances que o Atlético produzia, o próprio Ricardo Oliveira, né? Ele estava sempre finalizando, sempre chegando, e aí a gente viu nessas partidas aí o Ricardo Oliveira nem recebendo bola para finalizar. Quando o Thiara estava jogando, ele era munido de bola o tempo inteiro. O Thiara passou a não jogar, a bola começou a não chegar. Então, por isso que o Thiara, quem acompanha nos nossos outros programas, eu sempre falei que o Thiara, ele é muito importante também sem a bola. A movimentação dele puxa a marcação, ele movimenta ali aquela área ali onde ele atua, e eu acho que ele é uma peça, na minha opinião, fundamental à parte tática do Atlético. Eu não colocaria o Thiara como terceira opção, mas igual eu falei, alguma coisa aconteceu internamente para ele poder ter sido sacado dessa forma. O Levi comentou do Thiara, ele perguntou assim numa entrevista, numa coletiva dele, quantos gols o Thiara fez? Mas Levi, pelo amor de Deus. Não é nem a função do Thiara, tanto fazer gol. A função do Thiara é servir, é movimentar, é desarmar, você vê, dar opções. No jogo que ele entrou, que foi no jogo, no penúltimo jogo, ele deu uma limpada no jogador, né? E cruzou para poder, onde foi o último gol do Atlético, que foi preponderante para a vitória do Atlético. Então, é um jogador que joga sem a bola e também ele movimenta muito ali naquela área para poder justamente fazer a ponte entre o meio de campo e o ataque. Então, eu acho o Thiara hoje uma peça fundamental no time do Atlético, na minha opinião. E vale ressaltar, Thiago, que o Atlético não tem um elenco ruim. Ruim não. Mas não é um grande elenco. Então, o que eu queria falar é o seguinte, não dá para a gente ficar... não dá para fugir muito do que é, do que é o esquema que poderia ser. Não dá para inventar muito. Não dá para você inventar muito, porque a gente não tem tantas peças assim para fugir desse padrão. Então é escalar o que a gente tem de melhor e torcer para dar certo. Porque a gente tem sim um grande time titular. Se você for olhar o time titular da Atlético, principalmente a parte ofensiva, né? A gente viu aí que o Atlético conseguiu produzir muito. Foi um dos times do Brasil que mais fizeram gols aí com esse quarteto ali na frente, né? O Casares, o Luan, o Thiara e o Ricardo Oliveira. Então não dá pra gente fugir muito disso. É óbvio. O Ricardo Oliveira machucou. Não, põe o Alejandro. Não, o Thiara machucou. Vamos dar um exemplo. Exato. Aí a gente coloca um Bolt, coloca um cara de velocidade. Exatamente. Porque o Terans, né, falando do Terans, o Terans, nem no time reserva, ele vinha apresentando um grande futebol pra gente pensar nele num time titular. Por isso que é sintomático, por isso que a torcida fica sem entender. Por que você tira um Thiara e coloca o Terans? É estranho. Aí eu não encontro razão para explicar. Aí só o Levi para explicar por que ele fez isso. Agora também que já bati muito o Levi, agora eu vou também aqui defender o trabalho do Levi. Apesar dos pesares, apesar desse terremoto que foi, né, desse tsunami que foi essa mudança tática do Levi aí que ninguém entendeu, do setor principalmente que dava mais certo, que era o ataque, a gente tem que valorizar o trabalho do Levi porque é nítido, você consegue ver no time titular, né, conseguia ver pelo menos antes das mudanças. A gente consegue ver um padrão tático no time reserva, né, essa forma de jogar do Levi, esse DNA do Levi, que é esse DNA ofensivo e não defensivo, como ele desenhou nessas últimas 3 partidas do Atlético. Então, assim, é só o Levi voltar pro natural. Ele voltando pro natural, a gente vai ter uma tranquilidade para dar sequência na temporada. Até porque, vale ressaltar, a gente falou aqui no último vídeo, vamos falar de novo, a gente não tem opções no mercado para trazer hoje pro Atlético. Então, o Levi, de fato, é a nossa melhor opção e a gente precisa também agora aí dar um tempo para respirar e ele parar com essa bobeira de querer empurrar para a torcida, porque toda entrevista que o Levi dá agora, ele fala que a torcida está mais atrapalhando do que ajudando. Isso aí é complicado, não dá para ficar batendo de frente com a torcida. Como diz o Calil, nós vamos entrar nele agora daqui a pouco no assunto Calil. Vamos falar dele agora. O Calil sempre falou que a torcida do Atlético é muito chata, e nós somos nojentos mesmo, a gente é bem chato, só que eu vou te falar que a torcida tem um fator preponderante para as reviravoltas do Atlético, né? E eu acho que a torcida deve ser ouvida, porque a torcida do Atlético, os torcedores do Atlético acompanham muito o Atlético. É claro que nós temos discursos inflamados, xiitas, né? De tá tudo errado, manda todo mundo embora.
mas muita coisa que a torcida fala e pede é pertinente. Então eu acho que se a gente trabalhasse mais juntos, né? Se o Levi também escutasse tanto a imprensa mineira quanto a torcida, acredito que a gente teria um resultado melhor. Agora, nos grupos aí de Facebook do Atlético, eu vejo muitos comentários radicais, né? Xiitas, né? De Levi não presta, ninguém presta. Eu acho que a gente não pode agir dessa forma, até como valorização dos nossos jogadores. Se a gente começa também a detonar demais um jogador, a gente perde até valor de venda do jogador. Eu acho que a gente tem que ter mais cautela, né, nas críticas, porque desmontar o time todo e montar outro, isso não vai acontecer. Isso ninguém consegue fazer uma coisa desse sentido. Então, a gente tem que pegar o que tem e tentar melhorar o melhor que a gente pode. E aí, falando do Calil, né? O Calil deu uma entrevista aí chamando o Mineirão de túmulo do Atlético. É verdade. O que você tem para falar dessa entrevista? Olha, aí, Thiago? eu concordo plenamente com o Calil, só que ele foi mal interpretado em várias maneiras, porque o Mineirão respondeu, né? No Twitter, falando que era túmulo excelente, porque lá o Atlético levantou os títulos mais importantes da história, enfim. Sim, mas o que o Calil fala não é de título. O Calil fala é da parte administrativa, é da parte de lucro, é da parte do que representa o Mineirão para o Atlético e para o futebol mineiro. No Rio, a gente acabou de ter um exemplo que eu acho que podia se repetir em Belo Horizonte, né? Se o Cruzeiro não tivesse feito a adesão na época, que o Calil tanto falou para não aderir, né, a parceria com o Mineirão. O Cruzeiro hoje é refém do Mineirão, refém de um contrato que não faz bem para clube nenhum, e foi isso que o Calil avisou no começo. E hoje o Cruzeiro está colhendo os frutos negativos dessa parceria. E no Rio, o Maracanã foi destituído da parceria a concessionária saiu da parceria com o Maracanã e vai voltar para o Estado, que é o que deveria acontecer com o Estado aqui em Minas, porque realmente a Minas Arena tem um contrato completamente desfavorável aos clubes que são as principais instituições, as que mais levam público e as responsáveis pelo lucro que vai ter no estádio. Então, eu acho que o Calil quis falar nesse sentido administrativo, concordo com o Calil, com relação aos títulos, lá é o nosso grande salão de festa, isso a gente está careca de saber, né? Copa do Brasil 2014 em cima do Cruzeiro, que foi o título mais fácil da história do Atlético, isso aí realmente... Foi um título até sem graça, né? Foi um título até sem graça. Então, tipo assim, o Calil não falou de títulos, ele fala da parte administrativa e eu concordo com ele. Eu acho que o Cruzeiro deveria, embora nem possa, né? Porque eu acho que tem um contrato lá complicadíssimo, mas eu acho que deveria repensar essa parceria com o Mineirão. Ô Thiago, você tá falando aí do Calil, mas toma cuidado com as palavras, tá? Não esqueça que o nosso produtor Gilberto é cruzeirense. Na hora que você falou verdade. do título fácil ali, ele até deu um pulo na cadeira ali, ó. Ele até deu um pulo na cadeira ali. Já melhorou esquisito. Mas tá tudo certo, né? Mas aí também concordo, Thiago. Eu acho que o Mineirão, infelizmente, aí se tornou um problema, né? Tanto para os times quanto para os cidadãos de Belo Horizonte, né? Porque futuramente a tendência do Mineirão, se nada for feito, é de se tornar um elefante branco na cidade. E um grande estádio, né? Bonito estádio. É uma pena porque deveria ser dos torcedores de Atlético e Cruzeiro. O América já tem o estádio dele com o tamanho que é pertinente ao clube. Eu acho que o ideal era o Mineirão ser administrado pelo Atlético e pelo Cruzeiro e pelo Estado. Acho que seria melhor formato. E eu acho uma pena até não se cogitar, né, o Atlético aí dividir o Mineirão com o Cruzeiro, né? O Atlético está com a grana para fazer o estádio, por que não comprar, né, o Mineirão? Não sei se seria possível isso, o Cruzeiro financiar o outro restante do estádio. Eu acho que isso não seria possível, eu acho que não tem viabilidade nisso, mas na verdade só se partiu para essa ideia do estádio do Atlético em função desse problema com o Mineirão, depois que foi, que veio a Copa do Mundo, enfim, que ventilou-se essa possibilidade. E acredito que o Cruzeiro vai fazer a mesma coisa, porque com o tempo a inviabilidade vai ficar nítida e vai ter que mudar alguma coisa, não vai poder continuar da forma que está. Eu lamento que, igual eu falo, esse é um problema para os cidadãos de Belo Horizonte, porque a gente também mantém aquele estádio. É com o dinheiro público, né, com o nosso dinheiro de impostos que se mantém o Mineirão. Então, no final das contas, quem vai ficar mantendo um estádio daquele tamanho, sem nenhum tipo de utilização, vai ser as cláusulas os cidadãos belo-horizontinos, mineiros, as cláusulas desse contrato
entre Estado e concessionária são ainda muito obscuras. Por exemplo, só para você ter uma ideia, se o Estado tomar prejuízo em alguma situação, o Estado tem que cobrir o prejuízo para a concessionária. Ou seja, nós estamos pagando. Completamente absurda essa cláusula. A gente não sabe o que envolveu politicamente falando. Infelizmente, ainda é o lado negro da política no Brasil, né? Mas espero que isso acabe, porque só os cidadãos que têm a perder com relação a isso. É verdade. Mas aí, pra gente finalizar o programa, vamos falar do assunto aí, Vitor. São Vitor. Vou falar Vitor não, porque na minha opinião é São Vitor. Na minha opinião, já vou deixar claro também, inquestionável. Pra mim é santo, e santo a gente não questiona. Mas e você, Thiago, o que você acha do Vitor? Vou dar na canela. Concordo plenamente. Eu acho que o Vitor tem as suas falhas? Tem. Mas ainda é um excelente goleiro. Quem lembra da história recente antes do Vitor, lembra que o time nunca conseguia se firmar em função da dificuldade que tínhamos com os arqueiros. É impressionante como um goleiro, um bom goleiro, ele contribui para uma estabilidade de um time inteiro. E o Vitor ainda fornece essa estabilidade. Eu sou Vitor até o ponto que eu achar que é inviável, que eu acredito que esteja muito longe. Agora, tem deficiências? Tem. Não sai bem do gol, jogando com os pés é um desastre, mas ele ainda é um excelente goleiro e faz excelentes defesas. Falha vez ou outra, eu acho que ninguém está imune aos erros, mas eu acho que não passa nem perto essa discussão de Vitor não é um goleiro para o Atlético, que ele já deu. Não, eu acho que o Vitor ainda tem muita história para contar no Atlético e eu defendo ele porque o futebol dele ainda é imenso. Ele não é um goleirinho e não está em final de carreira. Eu acho que ele tem muito a contribuir para o Atlético ainda. Vale ressaltar que o problema do Atlético não é individual. O problema do Atlético é nitidamente coletivo. E eu preciso falar uma coisa. Eu preciso falar uma coisa, até assim, entre nós a gente pode, falar entre os torcedores. A gente precisa de parar com a mania de tentar eleger sempre um cara para uma pessoa ou bois de piranha para poder ser o bode expiatório da história. Você falou muito bem, Henrique. O problema do Atlético é coletivo. Ontem foi o Patrick. Aí todo mundo começa a pegar agora no pé do Vitor. Antigamente era o Casares. Gente, não já foi o Rafael Carioca, já foi o Marcos Rocha. Sempre Nós é um temos que parar de analisar individualmente e parar de criar um jogador só. Não tem esse poder todo. O coletivo ele é muito mais forte do que um jogador só. Então vamos tentar analisar mais coletivamente o time do Atlético. Lembrar que a gente não consegue destituir um time inteiro e montar outro. Então nós temos que trabalhar com o que nós temos. E eu acho que se a gente produzir de forma positiva essas mudanças, eu acho que o clube só tem a ganhar. E a torcida sempre participou positivamente disso. E eu acho que tem que ter uma união entre diretoria, comissão técnica, jogadores e torcida. Só assim nós vamos poder produzir o melhor resultado. Foi legal falar isso, Thiago, porque é o seguinte, eu entrei nesse assunto aí de coletivo, do nosso grande erro, e eu até falei no começo do programa que eu achei que a gente não ia ter nada para falar do Atlético. Mas a gente já está com 27 minutos de programa e ainda tem muita coisa para falar aqui. Mas para dar uma pincelada aqui, falar rapidinho, é o seguinte, por que é coletivo? Se a gente for analisar os lances do Atlético aí nas últimas partidas, os gols que o Atlético sofreu, a maioria deles foram em bolas alçadas na área. Exato. Esse é um ponto muito importante. Por quê? Porque quando o Levi entrou nessa última partida com o Adilson e com o Zé Wellison, reparem, o Atlético parou de sofrer pelo meio. O América não conseguiu entrar na área do Atlético pelo meio, porque os dois jogadores fecharam muito bem o setor. Aonde que o América ainda conseguiu atingir o Atlético? Bolas alçadas dentro da área. Então a gente precisa, o Levi, na verdade, precisa muito de trabalhar isso. Por quê? Porque eu acho importante, Thiago, a gente ter dois volantes marcadores. Não dá. Eu sou da opinião seguinte. Nós falamos isso aqui há muito tempo. Se a gente tem um time tão ofensivo com Casares, Luan, o Xará, o próprio Ricardo Oliveira, a gente precisa ter jogadores atrás para dar esse combate, para dar esse respaldo para os jogadores terem essa liberdade de jogar na frente ali com mais tranquilidade. Então, quando você colocou dois volantes, você fechou a zaga. Só que o problema passa por quê? Pela bola aérea. E aí a bola da vez também é o Igor Rabelo, né? A torcida do Atlético também agora pega muito tá massacrando o Igor Rabelo. Não tô falando que não mereça críticas, merece, óbvio. Mas não é um péssimo jogador. Não. Mas não é péssimo jogador. E volto a falar, o nosso erro não é individual, o nosso erro é coletivo. O Levi precisa aí, não sei, buscar talvez ajuda fora.
porque está mostrando que ele tem dificuldade, né, para armar esse setor defensivo, pelo menos nas bolas aéreas. Então talvez aí buscar um apoio fora, ou talvez até buscar ajuda com o nosso capitão Leonardo Silva, que está, né, aposentando agora. E eu ainda não entendo porque o Leonardo Silva só joga no Mineiro. Tá certo que ele vai se aposentar, mas para mim ele estava no time titular. Eu acho que a presença dele é importantíssima, é um excelente jogador. Sua dupla seria ele, o Hever? Ó, fácil. É a minha também. Então, assim, volta a falar, não tô aqui massacrando o Igor Rabelo, mas eu acho de fato aí que a gente precisa de equilibrar ali o setor defensivo ali, principalmente nas bolas aéreas. Isso aí a gente precisa de experiência, né? E o Leonardo Silva aí tem experiência de sobra e o Levi vai precisar de muito trabalho para reorganizar esse setor defensivo. Isso aí, concordo plenamente com isso. Bom, então vamos fechando por aqui o programa. Queria mais uma vez agradecer a todos vocês. Se você ainda não se inscreveu no canal, vai embaixo aí, ó, abaixa um pouquinho aí, clica nesse botão de inscrever no canal. Tem um sininho que vai ficar do ladinho ali, ó, clica nele também, porque quando a gente lançar um vídeo aqui no canal, já chega para vocês uma notificação no celular, né, no computador aí, mostrando que o vídeo está no ar e você já vai poder assistir em primeira mão o vídeo. E também não esqueça de curtir esse vídeo, porque quanto mais você curtir esse vídeo vai ser divulgado aí nas redes aí do YouTube e tal, e também compartilhe nos seus grupos de WhatsApp aí do YouTube, do WhatsApp, do Facebook, para ajudar o programa que a gente está fazendo aqui esse programa com muita qualidade, com muito carinho para vocês, beleza? No mais, brigadão, Thiago, mais uma vez por tudo. Até semana que vem. Semana que vem tá de volta na quinta-feira. Quinta-feira a gente tá aí, até a próxima, valeu aqui, ó, tchau, fui! Olá, você está assistindo o canal Noticioso. Se inscreva no nosso canal. Clique nesse botão logo abaixo do vídeo. Aproveite também e clique no sininho ao lado para ser notificado assim que publicarmos novos vídeos. Dessa maneira, você sempre saberá dos novos lançamentos do nosso canal. Toda semana, novos vídeos falando, entre outras coisas, sobre cultura, música, cidadania, saúde, finanças, mobilidade e muito mais. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal. Grande abraço!